Boa noite a todos e a todas. O tema de hoje, a cabala do amor e do ódio, ou a cabala do ressentimento. Eu quero analisar hoje com vocês, vou começar com algumas perguntas que se a gente analisa bem as nossas vidas, Lechaim primeiro, para poder entender. Quando a gente analisa nossas vidas, os sentimentos de amor e ódio, apesar deles serem muito contraditórios, né? Quando você ama alguém, você quer essa pessoa próximo, você quer se relacionar com essa pessoa, e quando você odeia alguém, você quer aquela pessoa bem longe. Ah, é? Você acha que é assim? Se você perceber bem, você vai analisar e você vai perceber... Você pode fechar um pouquinho a porta só para a gente fazer mais silêncio? Um pouquinho para cá, obrigado. A gente percebe que apesar desses sentimentos do coração parecerem contraditórios, eles sempre andam juntos. E é isso que eu quero analisar hoje com vocês. Não existe amor sem ódio e não existe ódio sem amor também. Isso a psicologia hoje aborda muito esse tema, e hoje eu queria ver pelo ponto de vista judaica. Como pode ser que sentimentos tão contraditórios andam juntos? Pergunta número 2. Quando analisamos a vida, principalmente dos jovens, de todos os jovens de todas as idades, a gente percebe uma coisa muito estranha, que você pode ver em todas as novelas e todos os filmes. O A que gosta do B, mas o B não gosta do A, aí o B gosta do C. Você gosta do D, às vezes dá sorte de um gostar um pouco do outro e aí dá match, certo? Dá match. Mas normalmente a pessoa tem uma tendência de gostar de alguém que não gosta dele. Principalmente se ele levou uma patada, principalmente se ele levou uma rejeitada, você começa a gostar mais. Lógico que tem níveis mais obsessivos e menos. Mas por que existe uma tendência no ser humano de gostar de algo que é difícil para ele? De gostar de algo que é um pouco mais distante, mais misterioso. Existe até um lema em português, um ditado, que fala assim, sempre a grama do vizinho é mais verde. Ou seja, isso não é só em relação a relacionamentos. A gente tem uma tendência a achar que a vida do outro é um pouco melhor que a nossa, que o outro teve sorte, que o outro... E a gente quer dar uma espionada aqui que tem na grama do vizinho. Da onde vem essa natureza humana? Pergunta número 3. Existem algumas pessoas, não é todo mundo, mas não é tão pouco também, que gostam de uma pessoa que às vezes não necessariamente tem um bom caráter. E você sabe que ele não tem um bom caráter, e mesmo assim você tem uma atração por aquela pessoa. Eu não quero agora julgar e nem analisar ética e moralmente. Eu quero ver como pode ser que alguém pode ter uma atração por algo ou alguém que você sabe, vou me dar mal, mas eu quero. Vou me dar mais, mas eu quero. Por que você quer se você vai se dar mal? Você quer se dar mal? Então, da onde vem uma tendência, e justamente tem algumas pessoas que só conseguem querer alguém que ele vai se dar mal. Estou tentando usar palavras mais comportadas. Próxima pergunta. Vocês sabem que, há uns anos atrás, teve um livro que ficou best-seller, então óbvio que todo mundo ficou sabendo, até os rabinos, que ele se chamava 50 Tons de Cinza. Falei que a aula de hoje é muito picante. E os psicólogos estão analisando como que esse livro ficou tão famoso. Será que todo mundo é sadomasoquista agora? Então, não é necessariamente, mas existe em todo ser humano uma associação entre dor e prazer. Eu estava falando com algumas pessoas que a gente estava vendo um seriado chamado Gypsy. E ele entra um pouco nesse tema. Por que tem pessoas, e de acordo com a psicologia todo mundo tem um pouco disso, que a gente associa dor com prazer? É muito interessante. É parecido com a pergunta do amor e ódio. Dor e prazer são contraditórios, aparentemente, certo? Ninguém quer ter dor, a gente quer ter prazer. Mas por que será que existe na psique humana uma associação entre dor e prazer? E hoje se estuda muito isso, porque tanto dor quanto prazer fazem sentir que você está vivo. Vocês já perceberam? Uma pessoa, ela precisa sentir que ela está viva. Como você sente que você existe? Ó, tô aqui. Ou você se belisca, certo? Você vai sentir dor. Ou você sente o prazer, você faz um lechaim. Mas por isso que algumas pessoas começaram a perceber que quando você mistura dor com prazer, a sensação é muito maior. Porque você está usando as duas opções de se sentir que você está existindo, que você está vivo. A minha aula não é sobre psicologia, eu não sou psicólogo. Eu queria ver pela Kabbalah, pela mística da Torá e pela Hassidut, onde a gente encontra a origem disso. Por quê? Porque você poderia pensar, tudo bem, isso que o mundo associa amor e ódio, dor e prazer, talvez é um desvio da mente humana. Mas o verdadeiro ser humano não deveria se sentir assim. Então vamos procurar na Torá.
tem algumas passagens da Torá que a Torá elabora, eu não vou trazer aqui todos os exemplos, um conceito que se fala, o proibido é mais gostoso. E ela traz um versículo do rei Salomão que fala, Maim gnuvim nimtaku. A água roubada é mais doce. Porque a Guemará, eu não vou entrar agora nos detalhes, ela traz uns casos que o sujeito estava desejando uma mulher casada, que é proibida. E a Guemará chegou na conclusão que ele só estava desejando porque ela é casada. Se ela separasse, ele não queria mais. Aí você poderia falar, o cara está com desvio mental. Diz a Guemará, não, o cara tem razão. Porque mais proibido é mais gostoso. Aí eu pergunto para vocês, qual é a intenção do Talmud de falar isso pra gente? Quer dizer, toda a ideia do judaísmo é você seguir as regras, você seguir as leis, mas vem o rabino lá e fala, mas saiba que o proibido é sempre mais gostoso. Beleza, valeu Deus. Então quer dizer que a gente nunca vai ter o mais gostoso? Ou será que os rabinos estavam incentivando o pecado? É uma coisa muito estranha da gente entender. Outra passagem interessante do Talmud é que o Talmud fala o seguinte, tudo que Deus fez de proibido, ele fez parecido permitido. Ou seja, qualquer tipo de prazer proibido, você pode encontrar parecido com ele no mundo permitido. E de novo, o que o Talmud quer com isso? Quer dizer, Deus fez vários prazeres no mundo, resolveu proibir alguns, permitir outros. Onde a gente quer chegar? Para entender tudo isso, eu quero trazer uma história muito, muito polêmica. Na minha opinião, ela é uma das histórias mais polêmicas de toda a Torá, do Tanakh. Vamos fazer mais um lechaim para entender essa história. Alguém aqui já ouviu falar no rei Menashe? O rei Menashe, ele foi o rei que mais governou a terra de Israel. 55 anos, tudo isso está literalmente na Torá. 55 anos ele foi rei do nosso povo. E ao mesmo tempo, ele foi o rei mais perverso da história judaica. Se vocês leem, eu não vou falar tudo, senão vocês vão ficar assustados, mas o que esse rei fez? E o mais incrível era que o pai dele foi o rei mais justo e correto da história do povo judeu. É interessante analisar essa história, porque às vezes você fala, o filho é tão ruim, deve ser que o pai não educou direito. Não é o que parece. Isso eu quero analisar hoje com vocês. O pai se chamava Hizkiyahu Amelech, o rei Hizkiyahu. É o único homem sobre o qual foi dito no Talmud que Deus queria fazer dele Messias. Ele quase foi Mashiach. Por alguns detalhes ele acabou não sendo Mashiach. Quer dizer, ele era um homem quase perfeito. O filho dele nasceu um rei terrível para o povo de Israel. Ele disseminou idolatria por toda a terra de Israel. Ele tirou a boa educação que o pai dele tinha colocado em todas as crianças. Ele colocou estátuas dentro do templo sagrado do Beit HaMikdash. Inclusive, ele colocou uma estátua bem grande, que de todos os ângulos ela podia ser vista dentro do Kodesh HaKodashim, do lugar mais sagrado. E os sábios perguntaram para ele, mas por que você colocou numa posição que todo mundo conseguisse ver de qualquer ângulo? Ele falou, porque eu queria irritar a presença divina de todos os ângulos possíveis. Eu quero analisar com vocês um pouco a psique desse homem. Porque às vezes a gente fala, tem o vilão, tem o herói, tem o bonzinho, tem o malzinho. Quando a Torá nos conta histórias, e o Talmud elabora melhor, é para a gente aprender uma lição. Não parece que ele era tão malzinho assim. Vamos analisar um pouco a psique desse homem. Está escrito que ele tinha muitos relacionamentos promíscuos, totalmente proibidos, ele se relacionava com a irmã dele. Ele teve um filho que foi pior ainda que ele, chamava Amon. O Amon teve relação com a própria mãe, e forçadamente. E a mãe perguntou, estou contando para vocês só porque isso aqui aparece claro no Talmud, e a mãe perguntou para ele, você tem prazer? Eu não vou nem mencionar exatamente porque é um pouco pesado, mas você tem prazer da pessoa de quem você saiu dela? E ele respondeu, claro que eu não tenho prazer, eu só faço isso para irritar o meu Criador. Vamos tentar entender a psique desses homens. Eles acreditavam em Deus, mas eles queriam provocar Deus. Então, o que acontece? Vamos continuar esse raciocínio. Então eles eram homens. Então você poderia falar, então eram uns caras terríveis, né? Eles queriam irritar Deus o tempo inteiro. Ele assassinou pessoas ao ponto que o Tanakh fala que Jerusalém se encheu de sangue de uma ponta até a outra. Alguns sábios falam que é porque ele matou muita gente. Outros sábios não, que ele matou uma pessoa, mas que valia por muita gente. Sabe quem era o vô dele? Eu falei do pai dele. O pai dele foi o rei mais justo da terra.
O vô dele foi o profeta mais famoso do povo de Israel, o profeta Isaías, Yeshayahu. A Gemara conta uma história muito interessante, que o pai do Menashe, o Hizkiyahu, não queria ter filhos, porque ele viu na profecia dele que a descendência dele ia ser ruim, ia ser perversa. Então ele não estava casando e estava enrolando. Até que o profeta, que era Isaías, falou para o Hizkiyahu: ô meu amigo, você é o rei de Israel, você tem que casar, você tem que ter filhos, tem que ser um exemplo para todo mundo. Ele falou: eu não posso, porque eu vi na profecia que meu filho vai ser um grande perverso. E aí ele falou uma frase muito famosa no Talmud, ele falou: você não tem que se meter no business de Deus. Quem vai ser teu... É interessante isso para os tempos de hoje. Hoje em dia tem gente que está com medo de ter filhos, porque fala: ih, o que vai ser dos meus filhos nesse mundo? Tem drogas, tem tantos problemas. Ele viu que o filho dele ia ser mal, e mesmo assim o profeta falou: it's not your business, isso não é teu problema. Isso é problema de Deus. Você vai casar... Aí ele falou, viu que não tinha jeito. Olha a ideia genial que ele teve. Vai ser minha melhor aluna tua mãe, Agnes. Ele falou o seguinte: ah, é? Profeta, você quer muito que eu caso? Será que você tem uma filha para mim? Já fizeram lá mesmo. E ele falou: tenho uma filha para você. O que ele pensou? Não era só aproveitar a situação. Ele falou assim: quão ruim pode sair um filho do rei mais justo com a filha do profeta mais justo? Não vai ser tão ruim esse filho assim, né? Casou com ela. Quem nasceu? Menashe. Não teve jeito. O homem ficou 55 anos sendo rei perverso. E agora eu vou contar para vocês. Ele matou o próprio vô. O Talmud fala: quem matou o rei, o profeta Isaías, o profeta Yeshayahu? Ele. E não só que ele matou o vô dele, o maior profeta do povo de Israel. Ele enforcou ele em praça pública. E ele falou assim: sabe por que eu vou matar você? Começou a ridicularizar o avô. Ele falou: você contradiz a Torá. Na Torá está escrito que nenhum homem pode ver Deus. E você diz nos teus livros, você vê na profecia, que você viu visões divinas. Ele estava rindo, porque ele nem acreditava na Torá. Entendeu? Sabe aquele cara irônico, sarcástico? Ele matou o profeta Isaías, alegando motivos espirituais para matar, mas ele não era nada espiritual. Então, quando você vê a psique desse homem, a gente tem que entender. E eu vou falar por que a gente tem que entender. Porque eu vou contar uma história para vocês, vocês vão ficar com a boca aberta. O Talmud conta o seguinte: certa vez, Ravashi, vocês sabem quem foi Ravashi? O autor do Talmud. Quem escreveu toda a Gemara? Ravashi. Ele estava com seus alunos na sinagoga e ele falou: amanhã eu vou dar uma aula para vocês. Sabe sobre quem? Sobre nossos 3 amigos. Quem ele estava se referindo? Os 3 colegas. Os 3 reis perversos do povo de Israel. Tiveram 3 reis muito ruins para o povo de Israel: Yeravam, Ahav e Menashe. Ele foi para casa dormir. Amanhã, cenas do próximo capítulo. Amanhã. Está dormindo. Quem vem para ele no sonho da noite, Fabinho? Menashe. O rei com coroa, manto de rei. Ah, você me chamou de amigo? Olha como ele chegou. Você me chamou de amiguinho. Deixa eu fazer para você uma pergunta. Quando você vai na mesa de Shabbat fazer o Amotzi Lechem na área, você pega as 2 halot, que pedaço da halá você corta primeiro? Eu não sei. Não sabia nem que tinha uma lei para isso. Eu sei que o judaísmo tem muita lei. Ele falou: eu não sei qual... Não sei de que pedaço você corta. E o rei Menashe falou: você não sabe uma coisa tão simples? E você me chama de amigo? Ele falou assim: você me chama de colega? Por favor, você pode me dar a resposta? Ele falou para o rei Menashe: aí amanhã na sinagoga eu falo essa halachá em teu nome. Eu falo essa halachá em teu nome. Ele falou: tá bom, vou te falar. Você corta a halá do pedaço mais queimadinho. Assim é a halachá até hoje. A parte que está mais tostada, que está mais queimadinha, é de lá que você corta a halá. Não do miolo, não da parte mais branquinha. Assim ele falou. Continua o papo. Ele pergunta para o rei Menashe no meio do sonho: mas se você é tão sábio assim, você sabe os mínimos detalhes do judaísmo, como você foi atrás da idolatria? Como você foi um idólatra tão grande e você levou o povo todo na idolatria? Sabe o que o Menashe respondeu para o maior rabino da geração, Ravashi? Falou: se você tivesse lá na minha época, você levantaria a barra da sua túnica. Naquela época eles não vestiam calças, você levantaria as barras da tua túnica para sair correndo atrás de mim para fazer idolatria. Ele responde isso para o rabino. Nessa hora o rabino acordou. Sem resposta, não teve resposta. Dia seguinte chegou na sinagoga o Ravashi, ele falou: hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre nossos 3 mestres. Não falou amigos. Não falou amigos.
Olha que loucura. O Talmud está te falando do rei mais perverso do povo de Israel. 55 anos levando o povo para o lado mal. Promiscuidade, idolatria, assassinato, tudo que você quiser. O homem era um gênio de Torá. Vocês estão entendendo? A alma dele veio no sonho do Ravash ensinar a Torá. E o Talmud faz questão de te contar essa história. Às vezes os rabinos não contam muito essas histórias porque é difícil de você ver. O que você vai aprender? O que o Talmud quer com isso? Mas isso que eu quero, meus amigos daqui, meus mestres, meus amigos, eu quero falar para vocês o seguinte. A gente precisa analisar as histórias da Torá com mais cuidado. Não só ficar julgando, ele era justo, ele era perverso. Tem muitos justos e perversos. Qual era a luta do Menashe? Qual era o problema dele? Por que ele não queria ser igual ao papai? Por que ele não queria ser igual ao avô? É isso que a gente precisa analisar. E é a hora que eu quero chegar com vocês, num pedaço da história, que é o mais crucial. Quando a Guemará quer falar quem era o Menashe, ela não menciona tudo que eu falei para vocês até agora. Nem os assassinatos, nem a promiscuidade, nem que ele matou o avô, nem a idolatria. Ela fala duas coisas. Ele ridicularizava versículos da Torá, dois deles. Eu vou falar para vocês qual era o ponto que pegava para ele na Torá. Ponto número 1. Presta bem atenção agora para a gente não perder o fio da meada. Logo no começo da Torá, sabe aquela história que Isaac tinha 2 filhos, Yaakov e Esav? Um filho era do bem, outro filho era do mal, digamos assim. O Esav teve muitos filhos, um deles se chamava Elifaz. Elifaz teve muitas mulheres, como era o costume naquela época. E a Torá conta que além das mulheres, isso está tudo literal na Torá, além das mulheres, várias mulheres que ele teve uma concubina. Vocês sabem o que era uma concubina? Uma concubina, no mundo de hoje, seria uma amante. Poliamor. Não sei como que você vai chamar isso aqui no mundo moderno. Ele tinha uma mulher que não era esposa, era meio escrava naquela época, escrava sexual, não sei como a gente vai chamar isso aqui. Como ela se chamava? Timná. Parece nada relevante, certo? Por enquanto. A Torá faz questão de falar que Timná era irmã de um cara que se chamava Lotan. O Menashe pegou isso aqui na Torá e começava a dar risada. Imagina ele lá no barzinho, rindo com os amigos dele. Moisés não tinha mais o que escrever na Torá. Em vez de ficar dando pra gente o nome da concubina do filho do Esav, quem que era o cunhado dele. E ele ficava rindo. Tá bom? Passagem número 1, lembram disso aqui. Ele riu que a concubina do filho do Esav era Timná, que era irmã do Lotan. Ponto número 2. Pouco depois na Torá está escrito que Reuven, o mais velho dos 12 filhos de Jacó, um dia ele foi para o campo na época do trigo, da colheita do trigo. Mas ele não colheu trigo, ele colheu abobrinhas do Daim e levou para a mãe dele, que se chamava Leia, comer. Quando a Raquel, que era outra esposa do Jacó, ela viu aquelas abobrinhas, ela falou, eu também quero abobrinha. Está tudo na Torá isso. Daí ela virou e foi dura com a irmã e falou, não basta que você roubou meu marido, você ainda quer as abobrinhas do meu filho? Essa é a passagem da Torá. Aí ela responde, vamos fazer um business, elas fizeram. Hoje era minha noite de dormir com Yaakov. Dorme você com Yaakov e me dá as abobrinhas do teu filho. Não estava a fim de dormir com o marido, pegou as abobrinhas, deve ser que eram aquelas abobrinhas recheadas, merch, né, que os sefaradim gostam, não sei se alguém já comeu. Uma comida muito boa da Síria. Comeu. E o marido dormiu com a outra e engravidou ela, nasceu mais uma tribo de Israel que foi Issachar. Ele ficava rindo, ele falava, Moisés não tinha mais o que escrever na Torá. Ficar falando que pegou a abobrinha e colheu a abobrinha e levou a abobrinha para a irmã. O que isso importa para uma Bíblia? Presta atenção. Agora eu vou perguntar para vocês. De toda a Torá, só tem esses 2 versículos para rir? Ele podia rir de muita coisa. Ele podia rir da história de Adão e Eva, ele podia rir. Tem muita coisa que parece supérflua na Torá, que se não fossem os sábios, a gente não ia entender por que está escrito lá. Então a gente precisa aprender a estudar o Talmud. Existe aqui, nesses 2 episódios, a psicologia do Menashe. É isso que eu quero tentar entender com vocês. O homem não era bobo. Ele sabia a Torá mais do que ninguém. O Talmud fala que ele estudou 55 vezes Torat Kohanim. Sabe o que é Torat Kohanim? É os bastidores do 3º livro da Torá, Vaikra, como que o Cohen, o sacerdote, tinha que trabalhar no templo. Ele estudou bastante Torá. Ele conhecia Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que tinha Deus
E ele não gostava de Deus. Eu quero entender com vocês o que quer dizer isso. O que quer dizer isso? Ele não era bobo. A gente vai voltar um pouco e a gente vai entender. O que é essa concubina? Agora eu vou contar para vocês a história. Porque o Talmud continua. E ele fala o seguinte. Tá bom, o Menashe era perverso, ridicularizava a Torá, muito ruim. Mas ele fez uma boa pergunta. Por que a Torá tem que falar que a concubina do homem era não sei quem, o cunhado do cara? Aí a Gemara fala, sabe por quê? Para ensinar uma grande lição. Essa mulher Timná, ela era uma princesa. Sabe como a gente sabe? Porque ela era irmã do Lotan. E a Torá fala que Lotan foi um dos reis da terra de Israel, antes dos judeus mandarem na terra de Israel. Então ela era uma princesa. Ela queria se converter para o judaísmo. Ela foi para Abrão, Isaac e Jacó, Abraham, Isaac e Jacó, querendo se converter, e não aceitaram ela. Não aceitaram ela. Por várias razões não aceitaram ela. Ela ficou muito magoada. Já estamos chegando no amor e ódio, prestem atenção. Ela ficou muito magoada. Ela falou, não me aceitaram? Eu vou dar um jeito de entrar nesse povo. Se não foi pela porta da frente, vai ser pela porta de trás. Eu prefiro ser escrava desse povo do que ser princesa de outro povo. Ela sabia do valor do povo judeu, que estava começando. Ela falou, eu vou virar concubina do filho perverso, mas eu vou entrar para esse povo. Uma escrava. Ela entrou e ela se casou com Elifaz. Agora continua a história. Quem foi o filho deles? Que filho nasceu desse casamento da concubina ressentida? E o filho de Esav? Amalek. Já ouviram falar? Amalek. Amalek é o arqui-inimigo do povo de Israel. Aquele povo que apareceu várias vezes na nossa história querendo nos destruir sem razão nenhuma. Será que é sem razão nenhuma? Será que é sem razão nenhuma? Não é sem razão nenhuma. A tataravó desse povo do Amalek, do Hitler e Marshemó e do Haman, ela ficou ressentida. E sabe qual é a conclusão do Talmud? Abraham, Isaac e Jacó não deveriam ter expulsado ela, não deveriam ter rejeitado ela. O amor rejeitado vira ódio. Um amor não compreendido, necessariamente, ele vira raiva. Sabe por quê? Porque você não consegue ser indiferente a uma pessoa que você gosta. Você não consegue ser indiferente a uma coisa que te faz importância na vida. Então, se não dá para conviver, deixa eu eliminar ele do mapa. E por isso eu estou falando em casos muito extremos. O Amalek, ele virou o arco. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, mas quando você começa a pegar na história, o Elifaz, ele foi atrás do Yaakov, quase matou ele, aí não matou, roubou todo o dinheiro dele. Depois o Amalek, o Midrash conta que também ia matar ele, daí a mãe falou para ele, não mata ainda, senão a gente vai ser escravos do Egito no lugar deles. Assim que o povo judeu saiu do Egito, Amalek se declarou arqui-inimigo. Por que eu estou contando para vocês essa história? Vamos agora tentar analisar. Por que o Menashe gostava dessa história? Por que o Menashe ficava rindo dessa história? Inconscientemente, essa é a história dele. Vamos voltar para o menino Menashe. Ele nasceu de pais ultra-ortodoxos. Vamos dizer assim, no mundo de hoje, certo? O pai dele quase virou Mashiach. De verdade, não Mashiach falso. De verdade. O vô dele era o profeta Isaías. Só que ele nasceu com outras tendências. Acontece. Não é culpa do papai, não é culpa da mamãe. Mas ele não nasceu um cara com natureza de ser religioso. Ele não nasceu um cara que gosta de seguir as regras. Ele é meio rebelde, digamos assim. O Talmud conta que quando o pai dele levava ele nos ombros para estudar a Torá no Heider, na escola, ele ficava puxando o pai para idolatria. Quando passava numa casa de idolatria daquela época, o cara ficava puxando. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe. O menino nasceu com uma tendência diferente. Agora eu pergunto para vocês, ele nasceu para ser mal? Não, o judaísmo não acredita nisso. Não existe esse papo indolimá. Existem pessoas que nasceram com um teste mais difícil, sim, com um desafio mais difícil, com Yetzer Hará maior. Esse era o caso do Menashe. Por que ele não conseguiu usar esse potencial que ele tinha? Ele era um gênio. Agora vocês vão entender com a segunda história. Qual é a segunda história? O Reuven foi pegar abobrinha no campo. O Talmud pergunta, o que nos ensina essa história? Uma lição muito importante. Um tzadik, como o Reuven era, não queria pegar trigo, porque trigo era do campo dos outros. Ele falou, não posso roubar, não posso nenhum trigo. Sabe, às vezes você está lá em Atibaia, eu vou pegar uma flor aqui para minha namorada.
Não pode, certo? A flor é do vizinho. Você tem que olhar de onde você está pegando aquela planta. O Reuven falou, eu não posso pegar a plantação de ninguém. Ele pegou a abobrinha, porque a abobrinha tinha uma categoria de Hefker. Ninguém plantou a abobrinha. A abobrinha, sabe, tipo, nasceu lá sem querer no campo. Por isso que ele pegou a abobrinha. O que você vai falar que roubo tem a ver com essa história? Vamos analisar. Sabe qual é a psicologia do ladrão? Não sei se alguém aqui já parou para pensar. Por que tem crianças, desde pequeno na escola, gosta de pegar o lápis do outro, gosta de pegar a borracha do outro? Por quê? Eles chamam hoje, tem o nome, cleptomaníaco. De onde vem isso? É um problema psicológico. Não é só, porque ele gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, mas não é por isso que todo mundo vai roubar. Sabe qual é a doença do roubo? É você querer estar na posição do outro. Tem pessoas que não estão felizes em serem quem eles são. Então o tempo inteiro ele precisa roubar o que o outro é. Esquece agora roubar borracha ou roubar dinheiro. Vamos pensar, espiritualmente falando. Tem pessoas que não conseguem entender que eles nasceram para certas coisas e não nasceram para outras coisas. E aí você fica a vida e eu queria ser ele, eu queria ser aquele, eu queria ser aquele rabino, eu queria ser aquele jogador de futebol, eu queria ser aquele... E você não olha para dentro, você não olha para você. E aqui a gente vai pegar a psicologia para finalizar esse tema do Menashe. O Menashe, ele tinha um potencial incrível, diz a Torá. Mas ele queria ser igual ao papai, ele queria ser igual... E ele não era. Ele começou a falar, meu pai, imagina a pressão que tinha em cima desse menino, certo? A pressão, você precisa ser melhor que teu pai. E ele falou, mas eu não gosto, não sou um cara que nasci para ficar sentado com o bumbum na cadeira estudando Torá. Quem a gente vê parecido na Torá? Esav. Esav, a Kabbalah fala que ele tinha energia espiritual maior do que Yaakov. Mas ele não era um estudioso, ele era um caçador. Ele tinha que usar e canalizar o Yetzer Hará, o mal dele, para coisa boa. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu quero fazer uma análise com vocês. A Torá está mostrando para a gente como amor e ódio são muito próximos. Um menino que ele sabia que ele tinha que ser um superstar espiritual, mas ele não conseguiu se ver nessa posição, nessa situação, o que ele faz? Ele vira o contrário. Ele fica ressentido, ele não vai ser neutro. Sabe aquelas pessoas que falam, eu vou fazer um churrasco de porco em Yom Kippur? Não se preocupa com esse cara. Se preocupa com o cara que não sabe quando é Yom Kippur. O cara que está indiferente para o judaísmo, ele está pior. O cara que fala, eu vou comer um churrasquinho de porco em Yom Kippur, ele está muito ligado com Deus. Infelizmente, ele está com raiva de Deus. Ele está com raiva de judaísmo. Ele não consegue seguir as regras. Aquilo está mexendo com ele dentro dele. Pelo menos ele está vivo. Eu estava ouvindo um filósofo, falei para eles há um pouco tempo atrás, que falou assim, enquanto há ódio, há esperança. É um pouco pesado, mas ele fala assim, as pessoas hoje estão ficando muito politicamente corretas. Frias, 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 frias. É muito ruim que tem ódio, não é bom, não estamos defendendo. Mas, por outro lado, o fato que alguém odeia, isso que eu quero analisar agora com vocês. O que é o ódio? O que é a raiva? A raiva é um amor concentrado, é um amor contido, é um amor reprimido, que não conseguiu se aparecer de outra forma, ele começa a odiar. Pode pegar na tua vida. Quem você odeia? Alguém que você gostaria de amar, mas não consegue. Ou porque ele te rejeitou, ou porque você não conseguiu combinar com aquela pessoa, ou que você não conseguiu conviver com aquela pessoa. Mas o ódio, ele é uma expressão do amor, uma expressão destrutiva do amor, mas é uma expressão do amor. Agora a gente consegue entender um pouco o sadomasoquismo e até mesmo o fato, vamos dar aquele exemplo que eu falei, por que alguém quer o outro que não quer ele? Ou por que alguém quer alguém que às vezes é muito egoísta, que é muito egocêntrico, que é muito narcisista? Porque inconscientemente, o cara que ele é narcisista, ele tem muito amor para dar, mas ele é um buraco negro. Sabe o que a ciência fala hoje sobre o buraco negro? O buraco negro, que é uma coisa comprovada, real, ele é escuro. Mas sabe por que ele é escuro? Ele suga toda a energia. Não existe nada tão poderoso, energeticamente falando, do que o buraco negro. A escuridão tem uma energia incomparável, mais do que a luz. Isso é judaísmo. O judaísmo fala que não tem entidade do bem e entidade do mal. Não existe dois lados. São dois lados da mesma moeda. Não existe o bem e o mal. Sabe o que é o mal? Sabe o que é uma pessoa que quer destruir, que quer fazer mal? É uma pessoa mal compreendida. Não estou falando que ele não tem uma parcela de culpa. Ele tem livre-arbítrio para mudar isso. Mas uma pessoa que ela é maldosa, não é porque ele nasceu do mal, ele é o capeta aqui na terra. O judaísmo não acredita nisso. O judaísmo fala que ele é uma pessoa que tem muito amor para dar,
mas ele não encontrou o espaço dele no judaísmo. Ele não encontrou o espaço dele na Torá. Então ele virou rebelde. Trazendo isso para a nossa vida, e com isso eu quero terminar, eu acho que o que a gente pode aprender disso tudo? Se você pega o sistema judaico de leis, é muito interessante. E é isso que eu estava falando no começo. O judaísmo proíbe você de fazer muita coisa. Tem muitos prazeres mundanos que são proibidos. Por isso que alguém que começa a se aproximar, ele começa a achar difícil. É difícil você seguir tantas regras. É bonito o judaísmo. Você fala, legal, o judaísmo tem Shabbat, tem Gefilte Fish, tem Chulent, certo? Eu vou cantar o hino de Israel, vou nadar na piscina da hebraica. Essa parte é legal. Aí chega para você e fala, mas tem restrições também. Tem muita coisa que você não vai poder fazer. Aí a pessoa fica assustada. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus fez tantas restrições? Por que Deus fez tantas proibições na Torá? Então, psicologicamente, se a gente para pensar, tem uma coisa muito interessante. E é esse o ponto que eu quero, prestem bem atenção, que é o ponto principal da aula. Óbvio que quando a pessoa se reprime um desejo, ele vai ficar ressentido. Então, na hora que eu falo assim, eu estava muito afim de fazer aquilo, mas eu não vou fazer porque a Torá me proibiu. Você vai ficar com raiva, assume. Você vai ficar com raiva. Talvez raiva de Deus, talvez raiva dos teus pais que te colocaram nesse caminho, talvez raiva do rabino que te falou essa lei que você não sabia, talvez raiva de você mesmo que fica depois arrependido, eu poderia ter feito aquilo e não fiz. Relax, é bom raiva. Presta atenção no que eu vou falar agora. Essa raivinha que você guarda, não é uma raiva, entendeu o que eu quero dizer? É uma energia que você segurou. Você falou, eu não vou gastar essa energia. É um buraco negro. O judaísmo fala, quando chegar a hora certa, você vai soltar essa energia. Quando chegar a pessoa certa, quando chegar o momento certo, quando chegar o local certo. Então olha a magia da psicologia judaica. Tudo o judaísmo permitiu, com regras e restrições. É o maior entendimento de como funciona a psique humana. Porque esquece um pouco religião, pega o mundo lá fora. Todo mundo sabe. Eu não sei se vocês estudam um pouco, mas os filósofos de hoje cada vez mais estão falando que nós somos a geração ressentida. Hoje em dia todo mundo está ressentido, com os pais, com os avós, com a internet, com o Instagram, com a vizinha que fez uma viagem mais legal do que você fez. Então fica todo mundo ressentido. E o mundo capitalista, ele leva um certo ressentimento. Por quê? Porque é muita competição. Então você está lá na tua empresa, você está fazendo um trabalho super legal, de repente chega lá, tua amiga foi contratada, ela é melhor do que você. Você vai ficar ressentido. Aí o mundo politicamente correto fica querendo mostrar, não, todo paz e amor, fica zen, vai meditar, vai dar tudo certo. Mas as pessoas estão guardando esse ressentimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero falar assim, faz parte do ser humano sentir um certo ódio de vez em quando, sentir um certo ciúme de vez em quando. Sabe quando você vira uma pessoa boa? Não quando você começa a achar que você virou um anjo, que agora você só tem paz e amor para todo mundo. Isso é uma mentira. A não ser um tzadik, uma pessoa que é totalmente iluminado, são raros. A maioria das pessoas, elas têm sentimentos ambíguos, certo? Às vezes você tem raiva, às vezes você ama, o próprio amor ele anda junto com a raiva. Então onde está a sabedoria? A gente aprender a canalizar o ódio e transformar ele em amor. A gente aceitar que de vez em quando a gente está chateado. Estou chateado com Deus. Não tem problema, às vezes você tem... É uma prova de amor também. Quando você está chateado com Deus, você está mostrando que você acredita em Deus, que você tem relacionamento com Deus e que você não está entendendo por que Deus está fazendo isso com você. Relax, faz parte. Aceita que você pode ficar chateado com Deus. Porque eu vejo hoje, às vezes, muitos rabinos falando, não, porque você não pode pensar, porque você não pode pensar uma vez. Calma. Porque se não vira um fingimento, que está todo mundo fingindo que está tudo numa boa, e não está numa boa. Acreditar em Deus é acreditar que você pode não entender Deus. O problema do Menashe é que todo mundo na casa dele era tão certinho que ele não viu espaço para alguém que se relacionava com Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais rebelde, de uma forma mais ambígua, e também tem espaço para isso. Agora eu vou contar o final da história que foi bonito. No final, Menashe se arrependeu, ele fez chuvá. E aí é uma história muito forte. Ele já tinha sido capturado pelos seus inimigos e mesmo assim ele não queria se arrepender. E ele começou a rezar para todas as idolatrias lá e ninguém ajudou ele. E aí ele chegou naquela hora e está escrito que ele fez uma chuvá sincera. Lógico que você vai falar, agora é fácil. A Torá fala, não, foi verdadeira. Mas aconteceu um problema. O Talmud conta. Os anjinhos do céu, os anjos falaram, não, Deus, eu sei que a tua bondade é infinita, eu sei que teu perdão é infinito, mas esse sujeito você não vai aceitar aqui no céu. O cara pecou 55 anos, ele fez tudo o que ele queria há 55 anos, ele levou o povo todo para o mal, agora se arrependeu no último segundo da vida dele?
E aí a Torá fala uma frase que não foi falada sobre ninguém. Vayechaterlo, está escrito, Deus cavou para ele um buraquinho no céu, entre as nuvens, lógico que num sentido espiritual, e ele conseguiu entrar no céu sem a permissão dos anjos. Olha que loucura! Vamos trazer para a nossa vida. O que quer dizer isso? Esse homem deu um jeito. Quem é a gente para julgar? Isso que a Torá está querendo falar. Não é nosso papel julgar um Menashe, por que Deus perdoou ele, mas no final ele subiu para o céu. Mas o que é o ponto dele subir para o céu? É o ponto da gente entender o seguinte. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, ô, esse cara é mau. Você sabe os testes que essa pessoa passa? Você sabe os desafios? Você sabe o Yetzer Hará? Às vezes ele nasceu com um mau instinto muito forte. A gente não pode julgar ninguém. Mas a gente sabe de uma coisa. Que Deus deu uma forma de se relacionar com ele diferente para cada um. Amor e ódio, cada um tem o seu jeito. O Menashe, ele precisou cavar. O que quer dizer que fez uma caverna, que fez um buraco? Ele precisou cavar no fundo do coração dele para descobrir que o relacionamento dele precisou vir através de muitos pecados, precisou vir através de muitos atos brutos, através de muitas coisas negativas. Não estamos julgando isso é papel de Deus julgar. O nosso papel é aprender uma lição com tudo isso. Por que a Torá conta? Por que o Rav Ashi falou, meu mestre Menashe? Sabe por quê? Porque esse homem, não estou julgando a culpa dele, isso não é nosso papo. Esse homem nos ensina uma história. Ele ensina que as pessoas não nascem iguais. Tem filho que nasceu mais bonzinho? Agradece a Deus. Tem filho que nasceu mais rebelde? Agradece mais ainda a Deus. Porque se você souber bater um papo com esse filho, se você souber dialogar, se você souber entender que ele também tem espaço na Torá, não é o espaço de ser talvez um rabino na sinagoga, talvez vai ser outro espaço na Torá. Talvez ele vai ser o melhor rabino da sinagoga, porque ele vai conseguir entender como a humanidade funciona. Mas o principal é a gente perceber o seguinte, amor e ódio andam juntos. Porque no fundo o amor é uma expressão do ódio contido. É isso que eu queria chegar. Todo amor verdadeiro, todo amor. Baruch Hashem, tem gente que consegue só expressar amor, graças a Deus. Mas na nossa vida, infelizmente, a gente passa momentos difíceis. Infelizmente, às vezes a gente passa momentos de desafios interiores e exteriores. E a gente precisa aprender cada vez mais que esses momentos vêm para canalizar energia. Você passa um momento de tensão, hoje a psicologia fala, a tensão é muito boa, não existe criatividade sem tensão. Hoje as pessoas querem relax, férias o ano todo. Sabe o que acontece? Zero criatividade. Porque a tensão leva você a crescer. Ninguém procura atenção, não precisa procurar, ela acontece sozinha. Mas se você aprende a ver que os momentos de tensão, tensão religiosa, tensão espiritual, tensão amorosa, ela gera dentro de nós uma vontade de se reconectar muito mais forte. Então que a gente possa aprender isso, estamos chegando daqui a pouco em Rosh Hashanah, e esse é o mês do arrependimento. Então que a gente entenda o que é arrependimento. Não é simplesmente você falar, Deus, desculpa aí por tudo que eu fiz de errado. É você usar a energia do pecado, é você usar a energia que ficou contida em você por um ressentimento que faz parte da vida, tenta fazer o ressentimento virar amor. E você só consegue fazer isso quando você aceita que você pode ter esse sentimento. Quando você pode ter, e Deus gosta de você mesmo assim, você transforma isso em amor, e que seja um ano bom e doce para todos nós, se Deus quiser. Shkoyach.